E aí, gente, tudo bem? Como é que estão passando aí? Primeiro final de semana sem vídeo, né, sem atividade, então vamos voltar para nossa rotina. É um vídeo que vai atrasar um pouquinho, mas que não vai interferir muito no nosso cronograma, tá? Já que a gente vai repor essas aulas, a gente vai conseguir ver todo o conteúdo, tá? Mesmo que a gente não siga esse roteiro inicial que eu preparei para vocês, deve ter muita gente questionando, nossa, mas vai acabar o mês e o professor não terminou o roteiro. Beleza, tudo bem, eu tô ciente que isso vai acontecer. A gente vai adaptar esse roteiro, tá? E hoje a gente vai fazer uma aula de quê? Esse vídeo é sobre história, tá? Então já separem aí o livro de história de vocês, certo? O livro não é o de atividade, certo? É o livro de história normal, aquele com o círculo verde, o livro verde que vocês chamam, tá? Vão lá para a página 139, tá? Lá na página 139, o que vocês vão ver? Vocês vão ver esse texto aqui, ó, A Exploração do Pau-Brasil. O texto aqui está falando sobre a exploração do pau-brasil, mas a gente vai entrar um pouquinho mais acima. Eu não vou usar hoje aquela câmera que eu foco na página do livro, por quê? Porque é só um texto, né? Olha só, então vocês vão pegar aí, vão entrar nessa página, que a maioria deve ter feito a leitura, vão ler de novo acompanhando esse vídeo, tá? A gente vai ler junto. Vamos fazer o estudo. Quem já tiver respondido a atividade, professor? Beleza, vai lá na atividade e lê as suas respostas. Não, será que isso aqui realmente, quando eu respondi, tá certo? Tá certo. Nossa, olha só, eu acertei. Beleza, tranquilo, tá? O Tito tá seguindo o cronograma de novo para retirar todas as dúvidas, tá? Que o Tito percebeu que vocês ainda estavam com algumas duvidazinhas. Mas vamos lá. A exploração do pau-brasil. Pra gente falar da exploração do pau-brasil, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre como que se deu a chegada dos portugueses aqui, né, que a gente já estudou. Como os portugueses chegaram aqui? Estavam fazendo uma expedição para onde? Lá para a Índia, certo? E acabaram, tipo assim, confundindo os caminhos, se perderam e acabaram chegando aqui no Brasil, lá em 1500, certo? Só que eles já chegou aqui e já começou a explorar as coisas? Não, uma coisa que eu sei que vocês são bem ligados, que eles deixaram homens aqui, pessoas aqui, para quando se alguém chegasse, eles falaram, não, isso aqui é uma colônia portuguesa. Enquanto o navio voltou lá para Portugal, para avisar o rei sobre as terras que eles tinham encontrado. Hoje se discute uma coisa, tá? Nos nossos livros didáticos está escrito desse jeitinho, que os portugueses encontraram sem querer e que mandaram de volta para avisar o rei, porque era uma terra que eles sequer sabiam que existiam. Só que hoje em dia já tem uma certa discussão. Mas se eu perguntar na prova, é o seguinte, os portugueses chegaram aqui por engano. Eles queriam ir para a Índia fazer comércio, né? Vender, comprar, fazer dinheiro para a coroa de Portugal, né? Então, é isso que eles queriam ir para a Índia, só que acabaram errando o caminho e chegaram no Brasil, uma terra que ninguém conhecia. Só que hoje os pesquisadores têm um certo dilema, que eles encontraram alguns documentos que não se sabe a oficialidade desse documento, que é a oficialidade, para saber se aquele documento é oficial, se realmente foi a coroa portuguesa e a coroa espanhola que redigiram aqueles documentos. O que tinha nesses documentos, tá? Isso aqui a gente está fazendo só um adendo, tá? O que eu quero é aquela primeira parte que eu expliquei. Eles já falavam de terras ali na América do Sul. E a América do Sul é onde se localiza o Brasil, é a região global no mapa onde o Brasil está ali na América do Sul, né? E eles já tinham um documento dividindo essas terras. E por isso se acham que sim, eles já queriam vir para o Brasil, tá? Já se tinham vestígios da terra brasileira, certo? Então isso é uma das pequenas contradições que hoje em dia existe. Mas o que eu quero, que eu vou cobrar na prova, que a resposta é porque eles queriam ir para a Índia e acabaram chegando no Brasil. Tá bom? Certinho? É essa a resposta que eu vou querer. Aqui tem uma luz, né? A janela está aberta, eu tinha que estar gravando ao contrário, porque a luz está chegando aqui no meu rosto, tá? Mas eu só consegui apoiar a câmera aqui, então não liguem, tá? Então é isso. Os portugueses queriam ir para a Índia, fazer o seu comércio, né? Acabaram se perdendo e chegaram no Brasil, né? E aí ficaram os portugueses aqui, navios foram para Portugal para avisar a coroa e o restante das embarcações zarparam para a Índia para fazer ali sua troca comercial. Por que que eu, professor Júnior, isso é uma opinião minha, tá? Não acredito nesse documento, né, que possa ser, tipo assim, alguma análise equivocada, porque eles encontraram o Brasil, e depois que eles encontraram o Brasil, ficaram aquelas pessoas, um navio foi avisar a coroa, e os outros navios continuaram, foram para a Índia. Se o objetivo fosse realmente o Brasil, não tinha ido o navio para a Índia, certo? Isso é a minha opinião, tá? Mas olha só, na prova de história, o que eu vou cobrar? Os portugueses saíram de Portugal, com destino à Índia para fazer comércio, acabaram se perdendo e chegaram no Brasil, ficaram os portugueses, um navio foi avisar e o outro foi para a Índia, tá? Essa é a parte da história que eu vou cobrar em prova, certo? Então é isso que eu quero saber. Eu dei todos esses adendos porque história a gente tem que saber os mínimos detalhes e até mesmo os seus questionamentos, tá? Só que olha só,
Aí beleza, chegaram aqui, os portugueses foram lá, avisaram a coroa, o que é que Portugal fez? Não, o Brasil é meu, ninguém toca. Certo, virou uma colônia. Só que olha só, teve uma negociação com a Espanha. Eles dividiram as terras do Brasil entre Espanha e Portugal. Aí beleza, fizeram essa divisão. Depois, para eles chegarem aqui para colonizar, foi no mesmo dia, tipo assim, uma semana depois já tinha vindo milhões de embarcações e lotado o Brasil? Não foi assim, né? Foi depois de 30 anos, olha só, depois de 30 anos que eles encontraram o Brasil, que eles vieram aqui colonizar, certo? E eles colonizaram. Só que antes de colonizar, de criarem moradas aqui e explorar realmente as terras brasileiras, eles exploravam de uma maneira diferente. O Brasil era muito rico, aliás, não era não, é muito rico em minério. O que é minério? Minério são pedras preciosas, né? Ouro, diamante, ferro, né? Ouro e diamante encontra mais em escassez, tem bastante, mas não tanto como ferro e outros tipos de pedras, tá? Aí eu falo assim, nossa, aí eles mineravam e ficavam ricos com essas pedras? Então quer dizer que eram só pedras valiosas? Não, às vezes pedras que, tipo assim, para eles fazerem esculturas, sabe? Não é um diamante, uma pedra super rica, nada, mas uma pedra ali que serve para ela ser trabalhada, uma pedra boa para ela ser trabalhada, para ela fazer bancadas, para ela fazer mesas, né? A madeira também, aqui tinha o famoso pau-brasil, né? Que eles chegavam aqui, pegavam o pau-brasil e levavam lá para eles, né? Mas só que olha só, como é que foi feita essa exploração, certo? A primeira coisa, eles chegaram aqui, não tinha ninguém no Brasil? Não, a gente sabe que aqui já existia um povo, os índios, né? Que tinham a linguagem deles, a cultura deles, o jeito deles de viver. Então, o europeu chegou, né? O português chegou, colonizou, tomou conta e acabou ali, tipo assim, vamos dizer, ludibriando os nossos índios. Porque a terra não deles. Se a gente for analisar o pé da letra, as terras eram dos índios, correto? Porque eles já estavam aqui, eles moravam aqui. Os portugueses simplesmente se apropriaram. E olha só, antes de ter toda essa colonização, eu falei que eles vieram explorando a gente, né, para buscar o minério. Só que eles não chegaram e foram pegando conta de minérios, porque os índios também, muitas vezes, eram até agressivos, né? Então, os portugueses tinham que ir ali, tipo assim, se adaptando, negociando com os índios. Então, o que acontecia? Hoje em dia a gente vê o quanto que o português era, não vou dizer malandro, mas tipo assim, desonesto, né? O português oferecia espelho, cobertor, pente, esses materiais que pra gente é super comum, lápis, penas de escrever, né? Esse tipo de coisa. Olha só, eu vou te dar esse espelho aqui e você deixa tirar essa quantidade de árvore aqui do pau-brasil. É justo? Não é justo, né? Porque o espelho não vale nada perto da qualidade daquela madeira que tinha aqui. Só que o índio sabia disso, o índio não sabia. Então ele topava, ele nunca tinha visto um espelho na vida dele. De repente ele olha aquilo ali e vê o reflexo dele e ele ficou encantado. Né? Um pente, né? O pessoal lá, o índio tem o cabelo escorrido, mas de repente o português mostrava lá, para que você viu o pente? E ele viu utilidade, ele, nossa, olha só que legal, passa isso aqui no meu cabelo e meu cabelo fica mais bonito, né? E acabava trocando. Então os portugueses foram desonestos nisso, né? Isso a gente não pode negar. Então eles acabaram explorando os nossos recursos assim, né? Vieram de pouco a pouco, pegavam o que eles queriam, levavam para Portugal e faziam o que eles queriam. Pegavam tintura para roupa, materiais que serviam para fazer tintura para roupa. O pau-brasil, tá, além da madeira, também tinha essa tinta que conseguia fazer isso. Eles pegavam muitas, como é que chama quando aqueles temperos para comida? Especiarias, né? Pegavam muitas especiarias que existiam aqui no Brasil, que eles, tipo assim, gostaram, levavam para Portugal, né? Até chegar num processo que o rei de Portugal pensou o seguinte, não vamos ficar simplesmente pegando as coisas de lá e trazendo para cá, vamos fazer colônias portuguesas lá, vamos vigiar a nossa terra de perto. O Brasil é nosso, então vamos vigiar a nossa terra de perto, né? Os portugueses descobriram, foram para lá, teve a divisão entre Portugal e Espanha nas nossas terras, que mais para frente a gente vai estudar, agora a gente só quer saber da exploração que aconteceu aqui na nossa terra, então eles faziam dessa maneira, tá? Vinham, pegavam o que queriam, negociavam com os índios, e às vezes, muitas vezes essas negociações nem ocorria, muitas vezes os índios eram até escravizados, tá? Não se esqueçam disso, chegou numa época que, tipo assim, o português nem negociava mais, chegava aqui e escravizava o índio, fazia o índio trabalhar para eles, fazia a coleta do minério, fazia a coleta da madeira, fazia a coleta das especiarias, para eles levarem para Portugal, e levavam, tá? Então assim começou a ocorrer a exploração das terras brasileiras, tá? Agora vamos lá, ó, no texto da página 139 do livro de História. Vamos começar a ler o texto. Vamos ler parágrafo por parágrafo. Vamos ler um parágrafo, vamos explicar o parágrafo. Vamos ler um parágrafo, vamos pegar um parágrafo. Tranquilo? Olha só, vamos lá. A exploração do pau-brasil.
Logo que chegaram a terras brasileiras, os portugueses não encontraram ouro e prata entre as riquezas naturais aqui encontradas. O pau-brasil descansava-se pelo seu valor comercial. Apesar de dar início à exploração do pau-brasil, os interesses dos portugueses continuavam voltados ao lucrativo comércio com as Índias. Essa falta de interesse de Portugal pelo Brasil partiu de que os outros povos europeus viessem explorar nossas riquezas naturais. Então, olha só, logo que chegaram às terras brasileiras, os portugueses não encontraram ouro ou minério. Então, olha só, a primeira coisa que foi explorada foi o pau-brasil, porque não tem jeito, eles chegaram aqui, era tudo floresta, a gente não tinha construção, tinha as aldeias dos índios, mas eles era no meio da floresta. Só que eles chegaram e viram aquela árvore bonita, grande, linda, né? Quer ver? Olha só, vou pesquisar aqui a imagem do pau-brasil, a árvore do pau-brasil, pra gente ver. Árvore do pau-brasil. Vamos aqui em imagens. Tá, deixa eu pegar uma imagem bem legal pra gente ver aqui. Uma árvore grande. Olha só, aqui tem uma. Abre imagem, me ajuda, calma que já tá saindo. Olha só, tá aqui. Olha só, o tanto que a árvore era grande, alta, com o topo dela cheio. Então era uma árvore que chamava bastante atenção, né? Chegava, dava para ver ela de longe. E assim que os portugueses analisaram melhor essa árvore, eles viram que a madeira dela era uma madeira excelente, né? Para construir, para fazer as coisas. Hoje em dia o pau-brasil ele nem é utilizado mais tanto assim. Por quê? Porque ele foi tão explorado que hoje a gente nem tem tanto mais assim. A gente consegue replicar, mas hoje em dia também a gente encontrou madeiras melhores de se trabalhar. Tá? Mas naquela época, o que existia muito? Existiam muitos artesãos. O que são o artesão? O artesão, por exemplo, hoje em dia a gente tem máquinas e robôs que vão fazer uma mesa completa. Né? Ela vai cortar aquela parte da mesa, a parte de cima para colocar os apoios, a parte de encaixar a cadeira, os pés e depois ali é só parafusar. A mesa está pronta. Né? Antigamente não existiam essas máquinas, esse robô, então quem fazia era um ser humano, era uma pessoa, era o artesão. Então o artesão fazia toda a mesa, ele que esculpia aqui aquela tábua de cima, ele que esculpia os pés. Muitas vezes ele incrementava aquela obra fazendo desenhos, adereços na madeira, esculpindo imagens na madeira, né? Então esses eram os artesãos, tá? Então eles chegaram, já exploraram direto madeira e a madeira, certo? Então eles não chegaram e exploraram diretamente ouro e prata. Por quê? Porque é algo mais difícil de ser extraído. E só depois que eles conseguiram. Mas houve essa exploração? Houve essa exploração também. Mas de início, o que eles viram? O pau-brasil. E era o foco principal deles? Não, porque naquela época o que estava dando dinheiro era negociar com a Índia. Certo? Era negociar com a Índia. Então, tipo assim, eles tinham esse negócio aqui do pau-brasil, que estava começando, e depois o principal foco deles era a Índia. Mas o Brasil também estava ali, sendo explorado, né, com a retirada do pau-brasil. E mais para o futuro veio também a retirada dos minérios e das nossas especiarias. Tá? Vamos lá para o segundo parágrafo. A mão de obra indígena foi usada na derrubada de árvores, como o pau-brasil, na limpeza dos troncos e no carregamento das toras para os navios. Tal trabalho era inicialmente realizado com base na troca, ou escambo. O escambo é a mesma coisa que troca, tá? Olha só, eu vou te oferecer tal coisa, você me dá o seu trabalho, ou você me dá tal coisa de volta, certo? Os nativos recebiam, olha só, vocês lembram de eu falar do espelho, dos pentes? Olha só o livro me explicando. Os nativos recebiam colares, tecidos, peças de roupas, facas, facões e outros objetos pelo serviço que faziam. Então, olha só, eles não recebiam dinheiro. E naquela época já existia uma moeda que servia como dinheiro. Só que para os índios, dinheiro não valia nada, né? Eles iam comprar o quê? Porque no Brasil não existia colônia, não existia comércio, não existia nada. Eles nem sabiam para que servia o dinheiro. Mas olha só, aí eles chegavam lá e, por exemplo, o português mostrava, olha, isso aqui é uma roupa. Porque o índio geralmente ele andava nu, né? Porque ele é da natureza. A gente não nasce com roupa, a gente nasce nu. Né? E aí, com o passar da nossa cultura, a gente vai adquirindo esse tipo de costume. Mas o índio nasceu lá dentro da floresta. Aí o português mostrava, olha só, se você vestir essa camisa aqui, vai ficar mais difícil do mosquito te picar, né? Eles nem falavam isso, eles só mostravam. O índio achava bonito, nossa, eu quero. Só que aí o português falava assim, olha, eu te dou essa camisa, eu te dou essa bota, eu te dou esse chapéu. Se você arrancar aquelas árvores ali pra mim, levar lá pro barco pra me levar pra Portugal. Aí o índio topava por causa que ele queria a camisa, certo? E
diversos outros objetos, tá bom? Não só uma camisa, como eu falei, espelho, laços, corda, diversos materiais, tá? Então era feito desse jeito, uma exploração, tá? Pessoal, vamos lá para o terceiro parágrafo agora. Apesar de inicialmente os indígenas trabalharem em troca de alguns presentes, com o passar do tempo começaram a surgir conflitos. Isso ocorreu porque os portugueses exigiam cada vez mais dos nativos, impondo um ritmo diverso daquele que caracterizava a vida deles. Então, olha só, o índio, ele vivia da floresta, certo? Então, ele caçava, ele plantava, tudo na floresta, certo? Então, muitas vezes, eles não trabalhavam o dia inteiro, né? Muitas vezes, por exemplo, eles tinham que almoçar, saíram para caçar e caçaram um animal grande. Acabaram pegando, sei lá, um boi naquela época, na floresta, um boi selvagem. E, tipo assim, é muita carne, certo? Dependendo da quantidade de índios que tem ali. Então, eles podiam passar um tempo sem fazer a caça, porque eles tinham bastante carne, né? E se eles deixassem aquela carne ali, caçassem mais e fossem acumulando carne, acabava que ia perder, porque eles não tinham uma maneira de armazenar aquele alimento, né? Então, ele tinha um ritmo de trabalho sossegado, né? Tipo assim, ele caçava o que ele ia comer, ele plantava o que ele ia comer, certo? Então, muitas vezes para sossegar. Só que aí, quando os portugueses chegaram, os portugueses já estavam vindo de um tipo de comércio já mais agitado, né? Compra, vende, pega, faz. Eles não produziam só para eles já produziam em massa, né? Para grandes populações, grandes colônias. E aí eles chegaram e começaram a ludibriar os índios, certo? Olha só, toma esse espelho, toma esse laço, toma esse pente, tá? Faz tal coisa pra mim em troca disso. Os índios iam fazendo. Só que cada vez os portugueses queriam mais, né? E os índios acabaram, tipo assim, chegando a um estresse de trabalho gigantesco, né? Pra quem? Caçava o que ia comer, plantava o que ia comer, ficava ali na sua aldeia, tranquilo. Agora tem que trabalhar o dia inteiro, arrancando árvore, né? Descascando árvores, transportando essas árvores para os navios, era um trabalho pesado, né? E aí começou a se caracterizar a escravidão indígena, né? Os portugueses passaram a ver que o índio não conseguia se impor perante deles. Então eles passaram ali, depois de um tempo, nem a dar mais espelho, nem camisa, nem bota, nem nada, e começou a exigir o trabalho deles. Se eles não trabalhassem, eles eram castigados, tá? Agora vamos lá para o penúltimo parágrafo, tá? Na página 139, não se esqueçam. Além dos portugueses, outros estrangeiros, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, estavam interessados na exploração das riquezas das terras por aqui. Por isso, eles exigiam que os indígenas o mesmo tipo de trabalho, o que aumentava a insatisfação entre os nativos e gerava outros conflitos. Então, olha só, chegou aqui, descobriu o Brasil. O Brasil é de Portugal, tá? Mas o Brasil e Portugal também tinham relações com os outros países, né? Espanha, França, esse tipo de coisa. Então, a França falou assim, nossa, Portugal, olha só, tem muita madeira lá, será que eu posso lá pegar um pouco para mim? E Portugal permitia, tá? Aí, beleza, eles iam para lá, só que vamos supor que lá estava lá chegando os portugueses. Os portugueses chegaram e colocaram os índios para trabalhar. Trabalhou, encheram os navios. Nossa, os índios, nossa, ainda bem que acabou, né? Agora eu vou descansar. Aí encostava um navio francês, também querendo ir para o Brasil, e colocava os índios para trabalhar de novo. Então eles foram, tipo assim, sendo exauridos até o talo, certo? Até onde eles conseguiam. Muitos índios desmaiavam de estresse, né? De cansaço. Porque, tipo assim, era algo completamente diferente daquilo que eles viviam, né? Eles tinham uma vida extremamente sossegada, de repente eles tinham que trabalhar o dia inteiro, né? E o europeu, como era um povo mais desenvolvido, se aproveitavam da inocência dos índios, tá? Então exploraram muito os nossos índios, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode apagar da nossa história, infelizmente aconteceu. Se os portugueses tivessem chegado aqui, não tivessem chegado aqui, podia ter chegado outros, desenvolvido, tá. Mas se eles não tivessem chegado aqui, a gente não seria o que a gente é hoje, né? O nosso desenvolvimento ia demorar bem mais, né? Mas infelizmente, nesse processo, houve a exploração do povo nativo daqui do Brasil, tá? Que eram os nossos índios, né? Os legítimos brasileiros, tá bom? Vamos lá para o último parágrafo, que são só essas duas linhas. Observe a imagem abaixo, identifica as diferentes atividades realizadas pelos indígenas e pelos traficantes franceses. Então, olha só, tudo o que a gente leu aqui no texto foi sobre a exploração que foi se dada com os índios através do pau-brasil, né? A partir dos nossos recursos. E olha só, ele quer que você olhe nessa imagem aqui, tudo o que está falando no texto. Os índios estão trabalhando, estão carregando a madeira,
O que está mandando aqui? O que está sendo explorado? Para onde que eles estão carregando essas madeiras? Né? Tudo que foi escrito no texto está aqui. É para você observar e analisar como que as coisas ocorriam. Olha só, tem uma floresta aqui, ela vai diminuindo porque foi tirando a madeira. Né? E os portugueses e os franceses estão aqui explorando o trabalho indígena. Certo? E olha só, vamos lá para a página 140, que é a atividade. Né? Atividade 1, 2, 3, 4. Certo, aí depois a gente vai passar na próxima página, a atividade já sobre como a nossa terra estava sendo dividida, o Brasil foi dividido. Olha só, a primeira questão está aí, ó. Observe outro mapa do Brasil, produzido em 1519. Época em que os portugueses estavam conhecendo e explorando o território brasileiro. Tá, então olha só, era uma época que a exploração ainda estava se dando ao início, né? Olha só esse mapa, você vai observar ele todo e a questão é só essa, tá? Só observar o mapa e observar todos os detalhes, tá? Quando eu falo observar, né? Você olha ele aqui, nossa, legal, e passar para baixo, não, olha só, tem essas árvores lá, o que essas árvores indicam? Tem um desenho de uma pessoa vestida de uma característica que é o quê? Um português? É um índio? É um francês? Não. Tem barcos chegando, o que esses barcos iam fazer, né? Observe a imagem. Aí já vamos para 2. Que atividades as pessoas representadas no mapa estão realizando? O índio está fazendo o quê? Né? O barco que está chegando está fazendo o quê? Tem índio carregando as madeiras. Que madeiras são essas que eles estão carregando? E para quê? Né? Isso que eu quero saber. O que mais chama a sua atenção no mapa? Aí vai ser uma opinião sua. O que mais te chama a atenção no mapa? Você vai olhar a imagem, vai falar, nossa, o que mais me chama a atenção no mapa é esse tanto de animais que tem aqui. Olha só, o tanto de diversos animais que a gente tinha. Ou diferente, nossa, o que me chama a atenção aqui são essas pessoas trabalhando com essas madeiras. Por que elas estão fazendo isso? O que me chama a atenção são esses barcos que estão chegando aqui. Olha o tamanho desses barcos, o que tinham neles, né? É isso que eu quero, me dê a opinião de vocês. A3. Encontre no mapa 2 caravelas. Caravelas eram os barcos que os portugueses usavam para chegar. Portugueses, franceses, holandeses, espanhóis, tá? Encontre as caravelas para mim. Um macaco, 3 aves azuis, 3 aves vermelhas, 2 bandeiras, 4 indígenas que não estão se ocupando do pau-brasil. Que no caso não estão trabalhando ali na exploração do pau-brasil, né? Aí tem essas 4 questões, tá? Olha só, a matéria de história hoje foi simples, fácil e rápida, tá? Aprender a exploração, certinho? A gente já vai gravar outra aula aqui depois dessa. Espero que esteja tudo ok, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp, eu vou marcar com vocês, talvez terça ou quarta. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 20, terça ou quarta, então 21 ou 22, pra gente fazer uma chamada no WhatsApp, em vídeo. E as dúvidas que a gente quiser, a gente vai tirando, a gente vai conversar, tá? E espero que os vídeos estão dando certo, tá bom? Até a próxima!